Oi, gente! Conforme eu tinha dito no nosso último vídeo, hoje eu vim trazer um pouco de literatura pra você. E pra começar bem do comecinho, vamos começar falando sobre gêneros literários. Porém, pra não fugirmos tanto assim no nosso nicho, trouxe aqui também um livro, uma pequena resenha, que é Édipo Rei. Falar primeiro sobre o gênero dramático. Quando eu falo drama pra vocês pensam em o quê? Provavelmente Milagre da Cela 7, ou algum filme que vai fazer você chorar muito, um livro que faça você se acabar em lágrimas. Só que, bem, isso tudo bem, é drama, só que é um drama que a gente conhece hoje. Quando o Enem chegar pra você e falar sobre drama, gênero dramático e tudo mais, você tem que pensar automaticamente lá no período clássico, na Grécia Antiga. E o que é da Grécia Antiga? Você precisa pensar nas peças teatrais que existiam naquela época. E foi lá que começou o gênero dramático. Então, acho que já deu pra vocês entenderem que o gênero dramático surgiu no teatro. Então, ele consiste numa peça teatral. Então, o que não pode faltar de jeito nenhum numa peça teatral? Os personagens, claro, o lugar onde está acontecendo, uma história e, mais importante, diálogo. Você não precisa estar conversando com outra pessoa, pode ser também um monólogo. Mas isso é muito importante, porque é isso que diferencia ele dos outros gêneros. E é isso que vai fazer você matar a sua questão. Para poder fazer essa pequena videoaula para vocês, eu comecei a pesquisar várias provas do Enem e também outros vestibulares para poder saber como é que eles cobram o gênero dramático. É sempre assim. Eles botam um texto e pedem pra você decifrar se é um gênero dramático ou é algum outro, por exemplo, lírico ou épico. E aí você consegue matar muitas vezes pelo diálogo. Ou eles perguntam o que é fundamental que tenha num gênero dramático. E sempre vai ser o diálogo. Porque não tem como você fazer uma peça se as pessoas não falam. Entende? Mesmo que o diálogo seja através da música ou seja através de alguma arte, sempre vai ter algum tipo de diálogo com o público, senão não seria uma peça teatral. Quando você vai ler o gênero dramático, porque eles não vão te botar lá uma peça de teatro e falar bem o que é isso. Então, quando você for ler, dá pra identificar como, por exemplo, ato 1, cena 1. Não sei quem entra no palco e aí começa o desenrolar da história. Isso de marcar a cena, o ato, como as pessoas vão agir e depois começar o diálogo é marcado de gênero dramático, porque não é nada além do que um roteiro para. Eu peguei aqui um exemplo nos livros do Harry Potter para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que eu tô querendo falar. Ato 1, cena 1, King's Cross. Uma estação movimentada e lotada de gente tentando ir a algum lugar. Tá vendo que a letra aqui tá diferente do resto? É porque aqui tá falando sobre o que tá acontecendo naquele momento no palco. Eles são empurrados por dois meninos, Tiago Potter e Alvo Potter. A mãe dos dois, Gina, vem logo atrás. E um homem de 37 anos, Harry, traz a filha Lilian nos ombros. E aí depois vem aqui, quem tá falando? Alvo. Pai, ele continua dizendo aquilo. Harry. Tiago, dá um tempo. Tá vendo? E aí vai como se fosse realmente um diálogo. Então tá, agora que vocês já entenderam mais ou menos o que é, eu vou falar pra vocês uma coisa só pra deixar vocês mais tranquilos. Olha como é algo que você já sabe. Quando você for ler um texto de um gênero literário, vai começar com a apresentação dos personagens e do cenário, pra você poder entender melhor o que tá acontecendo. Por exemplo, aqui no Harry Potter falaram aonde estavam e apresentou ali o cenário que estava acontecendo. Gina indo com o Alvo e com o Tiago e o Potter levando a Lilian nos ombros. Aí depois acontece algum conflito que precisa ser resolvido para poder dar esse clímax da história. E depois o deslance ou conclusão. Podem aparecer esses dois nomes. E o gênero literário ele se divide em 4. Tragédia, comédia, auto e farsa. Bem, a tragédia é mais ou menos como vocês já conhecem, só temos que mudar algumas coisinhas aí.
Geralmente é alguma coisa meio triste, uma história que vai te prender, mas ela não precisa ser realmente trágica, que vai te fazer chorar e acabar com você. Não, realmente ela não vai ser uma comédia que vai fazer rir, não. Mas às vezes são histórias mais sérias, mas que sempre buscam, em algum momento, trazer alguma reflexão e alguma lição de moral pra você. A comédia também é comédia que a gente conhece. Tudo bem que eles consideravam como comédia, a gente não considera, a gente achamos que é um humor mais negro e tudo mais. Isso também é muito levado pelo fato que a comédia servia naquela época para poder falar sobre os hábitos das camadas mais populares. Então, muitas vezes eles falavam com um certo preconceito deles. Muitas vezes não, a maioria das vezes. Falavam sobre pessoas que tinham alguma deficiência de maneira pejorativa, falava da classe social, da fome, e sempre de uma maneira muito diferente. Então, quando você for pensar nesse gênero da comédia, você tenta pensar meio que numa coisa mais sátira, sabe? Alguma coisa mais pesada. Não a comédia que a gente vê hoje, que tá tranquilinho. Tenta pegar esse lado mais negro da comédia. Como é que você pode diferenciar, então, a tragédia da comédia? A tragédia trata com mais firmeza dos fatos. Ela fala de uma maneira mais séria. A comédia não. A comédia é sempre tentando tirar alguma onda em relação ao fato que está sendo apresentado. Esses outros dois que eu vou falar aqui, geralmente não são muito cobrados. Na verdade, eu acho que nunca foram cobrados. Que é o Alto e a Farsa. O Alto, vocês podem ter uma ideia como o Alto da Compadecida, sabe? E a farsa de Inês Pereira e esses outros textos. Bem, o Alto, geralmente ele é mais religioso, traz uma temática mais forte, pode ter graça ou pode não ter, mas ele leva esse lado religioso e também sempre traz alguma coisinha, alguma lição de moral para você. E a farsa trata também de assuntos mais sérios, é como se fosse uma tragédia, só que é com um tom um pouquinho mais de humor. Mas ele não vai, por exemplo, tocar nessas mazelas sociais, nem nada disso. Geralmente conta a história de uma, de duas pessoas. Por exemplo, a farsa da Inês Pereira falou sobre uma mulher que ela tinha que escolher se casar com um ou com outro homem. O primeiro era meio que um camponês, ele era bem simples, não tinha tantos bens. E ela falou, não, pobre, eu não quero. E aí ela optou casar com esse segundo, que era um cara rico. Porém, esse cara, ele maltratava ela de todas as maneiras possíveis, deixava ela trancada, ela não podia sair. Ele saía, ia pra guerra, se eu não me engano, e passava lá vários e vários e vários dias, até que uma vez ele não volta. E quando ela não volta, ela fala, tem que me casar de novo, vou casar com quem? Com aquele primeiro que sempre esperou ela e era apaixonado por ela e tudo mais. E aí, quando ela começa a se casar com ele, e ele trata ela super bem, e sabe, é tudo que ela sempre quis, ela começa a atrair ele com todo mundo, sabe? E acabou. É isso a história. Então, entendeu? Eles trazem meio que essa trama, assim, que não é tão elaborada, mas é um assunto, tipo, sério, e no final teve essa reviravolta, trazendo um pouquinho de humor, mas nem tanto. Isso daí é a farsa. Geralmente dá pra você ver se é Alto ou farsa pelo nome. Alto da Compadecida, farsa de Inês Pereira. Então, dá pra você identificar mais ou menos assim. Os que você tem que tomar mais cuidado, sem dúvida nenhuma, é a comédia e a tragédia. Mas acho que deu pra entender um pouquinho aqui como é que eles são. Pra acabar de ilustrar, eu vou vir trazer o Édipo Rei, que é, assim, quando falam sobre tragédia, vou mencionar. É um livro muito pequenininho, tem uma linguagem mais erudita, porque é um livro antigo, é uma história clássica, mas vale a pena você ler, sabe? Se você quer, sabe, conhecer um pouco mais desse assunto, é um livro que vale a pena você ler. Eu separei essa parte aqui para vocês poderem ver um pouquinho sobre o que eu tava querendo falar sobre as rúbricas. Por exemplo, essa parte toda daqui e daqui, a letra tá vendo que tá diferente? É porque nessa parte tá falando sobre o que tá acontecendo na cena para as pessoas poderem entender. São chamadas de rúbricas. Aí aqui, Creonte chega pela direita, e aqui o Creonte começa a falar. Édipo aparece na entrada do palácio, entendeu? É mais para poder sinalizar ou mostrar os sentimentos, coisas que não são faladas. Aparece com essas letrinhas assim diferentes e são chamadas de rúbricas. Então tá, vamos começar a falar sobre esse livro daqui, Édipo Rei. Para você começar a ler esse livro, você precisa saber que ele faz parte, na verdade, de uma trilogia, chamada de Trilogia Tebana, que fala sobre a história de Tebas. Édipo nasce em Corinto, filho de uma mãe e de um pai que eram cheios de Corinto. E aí,
ele recebe uma profecia sobre ele, que é que ele iria matar o pai, se casar com a mãe e ter filhos com ela. Bem, então ele começa a ficar desesperado, falou, pô, então eu vou fugir daqui, eu vou embora daqui, porque vai que isso é verdade, eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Ele foge e vai para uma outra cidade chamada Tebas. Quando ele chega em Tebas, Tebas era governado por uma mulher que havia perdido seu marido, e essa cidade estava sendo amaldiçoada por causa de uma criatura mitológica chamada de Esfinge, que o que ela fazia? Ela devorava as pessoas. Primeiro, ela lançava um enigma para a pessoa, e se a pessoa não conseguia responder, ela a devorava. O lema da Esfinge é decifra-me ou devoro-te. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, a Esfinge faz um enigma para o Édipo, e o Édipo acerta o enigma. Então, ele salvou a cidade de Tebas. Então, a rainha, que era viúva, recebe a mão dela em casamento, ele se casa com ela e vira rei de Tebas. E começa o livro. O livro, na verdade, começa 15 anos depois dele se casar com ela e ser rei de Tebas, e ele já tem 4 filhos juntos. E aí, estamos passando durante uma outra crise nessa cidade, que é uma crise de uma praga, que tá acabando com todo o gado. E para poder acabar com essa crise, ele fala com o oráculo e pergunta, gente, por que isso tá acontecendo com a minha cidade-estado? Eu não sei porquê, eu não sei como resolver. Ele, então, isso tá acontecendo porque o ex-rei, que o nome dele era Laio, foi morto e até hoje não puniram o assassino e ele tá vivendo aí à solta. Enquanto você não achar e punir, essa praga não vai passar. Então ele começa a ficar, meu Deus, vou ter que achar quem matou esse cara. Ok, vamos tentar achar. Ele pergunta para um adivinho, que era conhecido por saber de tudo, que era o Tiresias. E pergunta, onde está ele? O que eu posso fazer para puni-lo? Como é que eu acho ele? Aí ele fala assim, o assassino, assim que houve a morte, ele fugiu. Ele foi a única pessoa que conseguiu escapar daquela cena de morte. O rei Laio, ele foi morto por um bando de pessoas e esse assassino foi o único que conseguiu escapar, que foi o que matou tanto o rei quanto todas as outras pessoas que estavam ali ao redor. Bem, esse assassino vive aqui e eu não posso te falar quem é. Aí ele fala, ai meu Deus, me fala. E a gente fica tipo, fala. Até que ele fala, então, já que você insiste tanto, o assassino é você. Foi você que matou. E agora você é casado com a esposa dele. E aí ele fala, eu matei. Eu não matei. Não, isso não é possível, eu não matei. É possível que aquele cara que eu matei lá, quando eu tava vindo pra cá, era o rei. Não matei ele. E aí fica irritado, ele vai muito chateado pra falar com a Jocasta. E a Jocasta fala, não, relaxa, ele sempre erra essas previsões. Ele já fez uma previsão pra mim também, falando que o meu filho ia matar o pai e se casar comigo. Vê se pode. E aí a gente começa a juntar os pontos, peraí. Se essa foi a mesma profecia que falaram pro Édipo, e que o Édipo era a pessoa que matava o pai e casava com a mãe, e a Jocasta, que é a mulher do Édipo, recebeu a mesma profecia, e aí a gente já sabe de tudo, só ele que não percebe. E ele não percebe. E ele sabe, mas ele não quer acreditar. E aí ele vai atrás das provas, vai atrás disso, vai atrás daquilo, até que ele realmente descobre que sim. A Jocasta, quando recebeu essa profecia, ela pegou o filho e pediu para matarem o filho dela. Só que não tiveram coragem. E esse filho foi adotado por uma outra rainha de uma outra cidade-estado. E nessa cidade-estado, essa criança cresceu até que soube dessa profecia e tentou fugir dela. Fugiu de Corinto e foi para Tebas. E quando chegou em Tebas, casou com a mãe e matou o pai. Quando ele descobre isso, e a mãe descobre isso, mãe e esposa, nem sei como falar dela, ela se mata, ela se suicida, porque ela tinha 4 filhos com o próprio filho. O Édipo vê a esposa assim, ele vai e fura os 2 olhos. Por isso que sempre que a gente vai ver sobre Édipo, ele tá com os olhos sangrando. Essa peça é considerada uma peça do drama grego, desse estilo de tragédia. Se vocês forem parar pra perceber, você sente a tragédia. Olha, gente, isso é muito trágico, isso tudo. É um ótimo exemplo. Se o Enem for te cobrar, ou ele vai cobrar falando sobre o estilo,
ou te dando alguma parte dessa peça e você vai ter que identificar que é do estilo dramático e é uma tragédia. Mas acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos. É importante vocês perceberem como ele sempre tenta passar uma lição de moral. Aqui se passam duas, na verdade 3. A primeira é que você pode tentar fugir do seu destino, mas quanto mais você tenta fugir, mais você tá caminhando em direção a ele. Outra coisa, como a felicidade é algo tão solúvel. Por exemplo, ele passou 15 anos super feliz. Ele tinha tudo que ele queria, era casado com uma mulher que ele era apaixonada, tinha filhos lindos, só que ele vivia no meio de uma mentira. Mas essa mentira fazia ele feliz, muito feliz. E quando ele acabou indo atrás da verdade, ele lutou, ele fez tudo pra poder achar essa verdade, ele acaba vendo que, na verdade, ele era uma pessoa desprezível e que tudo aquilo que ele vivia era uma mentira. Então, esse foi o gênero dramático e esse foi o livro de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. É um livro que eu gostei muito de ler, eu gostei muito de ter essa experiência de ler esse livro, principalmente para poder falar sobre esse gênero para vocês. Trarei nos próximos vídeos o gênero lírico e o gênero épico, para vocês não correrem o risco de se confundir. Esse assunto já caiu no Enem algumas vezes, porém não é um dos mais cobrados. Porém, se você quer, realmente sabe, se cair, se garantir, é um assunto fácil. Agora, vocês não podem se esquecer de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Além de me ajudar muito, vai estimular cada vez mais eu produzir mais conteúdos pra vocês e vocês não podem ficar de fora de todos esses conteúdos. Sim, gênero dramático, lírico e épico não são as coisas que mais caem no Enem, de jeito nenhum. Mas eles já caíram e vai que cai. Então, previnam-se. E, se derem, leem esse livro que é muito bom. Então é isso, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.